Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador da VG Research. Essa série de vídeos eu vou falar para vocês sobre opções, tá? Vamos ensinar a você o que são opções, para que elas servem, o que é uma opção de compra, o que é uma opção de venda. Então esse vídeo aqui é a parte 1, vamos falar dos objetivos das opções, tá? Então vem comigo aqui que tem bastante conteúdo para você. Opções, parte 1, hedge e seguro. O que são opções? Opções são derivativos. Derivativos são ativos que derivam de outros ativos. No caso, as opções derivam das ações. Por exemplo, as opções da Petrobras derivam das ações da Petrobras. As opções da Vale derivam das ações da Vale. Ok? Por isso que o nome das opções são, na verdade, um tipo de derivativo. Qual o objetivo das opções? Muita gente confunde isso. Isso aqui é fundamental para você entender direitinho qual é o objetivo das opções, ok? As opções foram criadas para fazer hedge, proteção de carteira. Essa é a sua função original, é a forma correta de usar as opções, que foi feito para aquilo. Eu vou dar o exemplo da moto. Para que a motocicleta foi criada? Para você subir na moto, ligar a moto e ir do ponto A ao ponto B, concorda? É um meio de transporte. Agora tem gente que pega a moto e quer dar pirueta, quer fazer cambalhota, quer fazer rally, quer subir montanha. Aí a pessoa está assumindo o risco, né, de usar algo da forma que não foi aquela forma inicial, a forma para qual aquele instrumento, aquele objeto foi criado. Ok? Então, opções foram criadas para fazer hedge, proteção. Isso não quer dizer que não existam outras formas e outros usos das opções. Obviamente que isso vai envolver riscos sempre para quem estiver usando. Usadas da forma correta, as opções são 100% seguras e completamente livres de risco. Usadas da forma errada, podem ser mortais para o seu patrimônio. Com a intenção de lucrar, ganhar dinheiro, muitos vendedores anunciam constantemente cursos de opções onde destacam a possibilidade de ganhos exponenciais com opções. Obviamente são cursos que focam no trade, focam na especulação. Geralmente são ensinadas operações especulativas e até day trade com opções. São operações de altíssimo risco e operações também alavancadas, né? Isso pode gerar prejuízos além do imaginado. Você pode perder todo o seu dinheiro, ainda pode ficar devendo lá na corretora. Então, muito cuidado com operações especulativas com opções. Opções, de novo, não foram criadas para ganhar dinheiro. Opções são instrumentos para fazer proteção e hedge de carteira. Novamente. Então, como diz Warren Buffett, derivativos são armas de destruição em massa das finanças. Por que ele diz essa frase? O que ele quer dizer com isso? Está falando justamente das opções, dos derivativos, de tudo aquilo que são ativos que são alavancados e que podem gerar grandes prejuízos ao investidor. Então se liga aí, presta atenção, para você ver como é que o uso das opções pode ser arriscado. Os ganhadores do Prêmio Nobel quebraram. Essa história aqui é muito legal. Myron Scholes e Fisher Black e Robert Merton criaram a fórmula Black-Scholes, uma teoria que rendeu ao trio o Prêmio Nobel de Economia em 1997. Os caras criaram a fórmula que faz a precificação das opções. Então ninguém conhece mais opções do que esses caras. A fórmula determina a precificação das opções a partir de parâmetros, como preço atual do ativo, preço de exercício, volatilidade, taxa de livre de risco e tempo até o vencimento da opção. São aquelas famosas letras gregas que você vê tanto pessoal falando por aí. Myron Scholes e Robert Merton, gênios do mercado, se uniram na fundação da Long Term Capital Management. A equipe contava ainda com o ex-presidente da Federal Reserve de Nova York, David Mullins. Então se liga, o talento da equipe logo começou a colocar o LTCM como um dos fundos mais respeitados do mundo. Os primeiros anos renderam ao fundo uma taxa de retorno anual próxima
de 40%, o que colocou nos holofotes de todo o mercado. A ascensão do fundo foi tão espetacular quanto a sua queda. A ruína veio em 1998 com a crise da economia russa. O fundo anunciou a sua liquidação no ano de 2000. Então, para vocês verem que até os caras que inventaram as opções ficaram lá brincando muito com as opções, até esses caras quebraram. Então preste atenção, fica ligado. O mercado de opções é um cemitério de malandro. Se você quer ganhar muito dinheiro de forma muito rápida, você vai perder tudo. Então cuidado com isso. Então, novamente, é sempre importante ressaltar por que as opções existem. Opções foram criadas para fazer hedge ou seguro de carteira. Essa é a sua função original. Se você fizer, usar a opção dessa forma, você não corre nenhum risco, tá bom? Mas Vicente, o que é hedge? O que é seguro? Então, como agora já falamos dos objetivos das opções, para que elas foram criadas, vamos explicar um pouquinho o que é hedge, o que é seguro. Vamos falar de hedge, então, em primeiro lugar. Hedge são ativos ou estratégias que reduzem ou eliminam a volatilidade de um ativo. Então, preste atenção. Anota aí o que é hedge: ativos ou estratégias que reduzem ou eliminam a volatilidade de um ativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês que com certeza você vai entender. Olha só, imagina que esse aqui é o gráfico do preço da soja. Tudo isso aqui é fictício, tá? É só para a gente dar um exemplo. Então esse aqui é o gráfico do preço da soja. Você vê que o gráfico sobe, desce, tem volatilidade, né? O gráfico tem volatilidade. E eu fiz uma venda, eu sou um produtor de soja, eu vendi hoje a soja. O preço da tonelada, da saca da soja, eu não sei, botei $50, que novamente é um número fictício, tá? Os produtores de soja aí do Brasil não fiquem chateados comigo. Estou só dando um exemplo aqui numérico, tá? Então, vamos supor que o preço lá da tonelada da soja seja $50, ok? Beleza. Então o que acontece? Só que eu vou vender hoje, só que eu não vou plantar a soja, eu só vou receber no ano que vem. Vou receber daqui a um ano, o pagamento vai ser daqui a um ano. Então quanto que eu vou receber lá na frente? Essa que é a questão, quanto que eu vou receber daqui a um ano dessa venda que eu fiz hoje, tá? Então, o que pode acontecer com o preço da soja e com o preço do dólar? Os dois preços podem mudar, concorda? O preço da soja pode subir e o dólar também pode variar, pode subir, pode cair. Então, no agregado, eu posso ter uma perda, um ganho, ou então pode ficar de lado. Então, qual é o objetivo do hedge? Não há certeza do preço futuro nesse caso aqui. Então, eu quero ter certeza. Eu não posso, eu sou um agricultor, eu não posso lidar com incerteza. Eu já tenho incerteza do clima, tenho incerteza da chuva, tenho incerteza se a colheita vai ser boa, vai ser ruim, se vai ter geada nos Estados Unidos. Então eu não posso viver com essa incerteza. Então eu tenho que fazer um hedge para essa minha venda. Então o que eu faço? O vendedor de soja precisa ter previsibilidade do valor que vai receber lá no futuro. Então ele faz um hedge do preço da soja em $50. Então é isso que você faz, $50 a tonelada da soja. Então você faz um hedge do preço da soja e do dólar. Então como é que funciona essa operação? Você faz um hedge cambial ou um hedge através de contratos futuros de soja que já são dolarizados. Por isso que existe contrato futuro de milho, contrato futuro de trigo, contrato futuro de petróleo, que o pessoal fica até querendo fazer operações de trade com esses contratos. Eles servem justamente para fazer hedge. Você já ouviu falar de contratos futuros de dólar? Contratos futuros do Ibovespa? Então é exatamente a mesma coisa, também servem para fazer hedge. E as opções também servem para fazer hedge. Exatamente essa mesma operação. Então, quando você faz o hedge aqui no preço da soja, o que acontece? Você garante que daqui a um ano você vai receber $50 pela tonelada da soja. Você vai receber exatamente o valor do dia da venda. Então, mesmo que o mercado da soja, o valor suba, desça, não importa. Você vai receber $50 depois de um ano. Então você vê que nesse caso aqui, na verdade você receberia menos. Estaria $35 a tonelada. Tá? Então o hedge livrou o agricultor, o produtor dessa volatilidade, protegeu
a sua venda, protegeu o seu patrimônio. Ah, Vicente, mas ele podia ganhar também, podia subir, claro que podia. Mas qual a garantia que ele tem que esse preço iria subir? Não tinha garantia nenhuma. Então, a questão aqui não é se vai ganhar ou vai perder, porque o agricultor não é um trader, não é um especulador. A função do agricultor é plantar e colher. Ele precisa de previsibilidade. Então, o hedge serve para dar previsibilidade. Vendeu por 50, vai ganhar 50. Agora, o hedge também serve para proteger carteiras, então ativos ou estratégias que reduzem ou eliminam a volatilidade de um ativo ou carteira de investimentos. Então, no caso de carteiras de investimentos, também funciona o hedge, tá? Por exemplo, você tem aí esse desenho, é justamente do Ibovespa durante a crise do coronavírus. Olha só a queda que teve, uma queda de quase 50%. Então, uma carteira sem proteção nenhuma, ela cairia menos 55%, menos 50%, depende da carteira, né? Mas teria uma grande queda. Uma carteira 100% em ações, por exemplo, ela iria acompanhar o movimento do Ibovespa. Agora, uma carteira com hedge e proteção de opções, por exemplo, ela cairia de repente 5%, ou não cairia nada, ou até teria uma pequena valorização. Então, essa é a função do hedge, ok? O que reduz a volatilidade? O que tem efeito hedge de carteira? Vamos lá, vamos falar de cada ponto. Diversificação de carteira, isso é muito importante, você ter ativos diversificados, ativos de vários setores diferentes, fundos imobiliários, ativos em dólar, ações no exterior, tudo isso ajuda você a diversificar a sua carteira e isso reduz a volatilidade da sua carteira. Reservas de valor, são fundamentais também. Metais, criptomoedas, reservas em dólar, tá? Lógico, com um percentual menor na carteira, obviamente. Reserva de liquidez, fundamental, tem um efeito hedge fundamental, porque ao mesmo tempo que reduz a queda da carteira, você vai comprar ações baratas e na volta, quando a bolsa recuperar, você tem um ganho com a valorização das ações. Outros fatores que têm efeito hedge um pouquinho menor são comprar barato ou pelo menos não comprar tão caro. Ações muito caras, muito precificadas, quando tem uma crise como essa, elas tendem a cair mais. Comprar ativos de boa qualidade, ações de empresas de excelente qualidade também tendem a ser mais resilientes em momentos de crise. Ações que pagam dividendos também são pouco voláteis. Você pega uma Taesa, você pega uma EDP, empresas Engie, empresas que pagam ótimos dividendos, Itaú, tendem a cair muito menos do que ações que não pagam dividendos. Agora vamos entender o que é seguro. Já vimos o que é hedge, vamos entender o que é o seguro, como é que ele funciona. Estou falando no caso das opções. Seguros são ativos ou estratégias que têm efeito hedge e também permitem ganhar nos momentos de volatilidade, no momento de crise, no momento onde você teria uma perda muito grande, você recebe um dinheiro. Não é assim? Você perde o carro foi roubado, você recebe o valor do carro. É assim que funciona. Tá? No caso do seguro de opções, é mais além ainda, a gente vai ver isso aqui agora. Tá? Então, na crise do coronavírus, onde a bolsa caiu 50%, as opções valorizaram 20.000% ou mais. Ou seja, quem tinha lá uma proteção, quem tinha opções compradas, isso eu já vou falar nas próximas aulas que opções são essas, tá? A gente está só vendo aqui o que é a diferença de efeito hedge e efeito seguro de opções. Então, as opções valorizaram 20.000% ou mais. Se você acha 20.000% muito, olha só essas opções aqui, as opções que mais valorizaram nos últimos anos. Algumas valorizaram 60.000%, 50.000%, 40.000%. Então, não raro, as opções valorizam muito mais do que 20.000%, tá? Não é raro. Vou dar um exemplo para vocês da minha carteira em 2020, do desempenho da minha carteira. A minha carteira tinha diversificação, tinha reserva de liquidez, tinha seguro de opções. Vou mostrar para vocês o que aconteceu com a minha carteira em 2020 em relação ao crescimento patrimonial. Olha só, de janeiro de 2020 até dezembro de 2020, eu tive um crescimento patrimonial de 152%. Isso aqui somente em ações, 152% em ações. Para você ter uma ideia, 100% seria dobrar, né? Então, eu tive mais do que o dobro e tive a mais de metade ainda, que é 50%, 52%.
Lógico que crescimento patrimonial não é só valorização. Aqui inclui o que inclui dentro do crescimento patrimonial? Valorização, obviamente, a alocação da reserva, a parte da reserva de liquidez que eu botei dentro de ações e valorizou também. A alocação da venda das ações, eu peguei aquelas ações que valorizaram 20.000%, 30.000%, vendi e comprei ações. E tem os aportes regulares. Então eu continuei fazendo meus aportes mensais durante todo o ano, tá bom? Então isso aqui continuou e isso tudo gerou esse ganho de 152%. Agora vamos ver quanto que foi somente a valorização. Então vou pegar só a valorização isolada. Então foi 41% de valorização, enquanto o Ibovespa valorizou 3%. Como é que eu atingi esses 41%? Reserva de liquidez e principalmente seguro de carteira com opções, que me deu muita liquidez, muito caixa para comprar ações baratas, justamente no momento que eu mais precisava, que foi lá no auge da crise do coronavírus. Isso fez com que a minha carteira valorizasse bastante depois que as ações recuperaram o seu preço, ok? Fala pessoal, queria dar um recadinho rápido aqui para vocês. Vocês estão vendo como as opções funcionam e principalmente como elas podem ser instrumentos financeiros muito úteis para o investidor. Eu queria aqui mostrar para vocês mais uma utilidade das opções, que é a proteção de carteira. Exatamente. Em momentos de crise, em momentos de incerteza, em momentos que o mercado está muito nervoso, você pode usar opções para proteger a sua carteira com um seguro de opções. E eu quero te mostrar como isso funciona gratuitamente da minha Masterclass, O Investidor Anticrise. Então faz o seguinte, é gratuito, se inscreve aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Também você vai ver em algum lugar desse vídeo aqui um botãozinho para você apertar e se inscrever e vem comigo participar desse super evento que vai ser na segunda-feira, dia 26/9 às 8 horas, tá? Então, encontro marcado. Vem comigo.